esse texto que começa aqui no verso 16. Depois nós vamos pregar todo o texto, mas vamos aqui até o verso 24. Todos acharam? Podemos ler? Lucas 4, 24. Vou ler. Então disse-lhes: verdadeiramente vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria nação. Mais uma vez. Então disse-lhes Jesus: verdadeiramente vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria nação ou na sua própria pátria. Vamos orar, deixa a Bíblia aberta. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós lemos a gloriosa e bendita Escrituras, Pai. Fala conosco mediante a este capítulo 4 de Lucas, Pai, aonde nós lemos e em outros versos aonde será interpretada a palavra do Senhor. Que haja graça, misericórdia e poder, que haja revelação através do Santo Espírito de Deus e que toda a igreja esteja atenta a ouvir a voz do Senhor. Pai, assim eu lhe peço e te agradeço. Usa a minha vida como ministro do Evangelho, como vaso em tuas mãos eu me coloco. Fala conosco, fala com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Você já deve ter ouvido esse verso. Muitos usam esse versículo, eu já vi muitas pessoas falar esse versículo. E Jesus disse que o profeta não tem honra na sua nação, na sua pátria, né? E muitas das vezes é o que acontece também hoje, nos dias de hoje. E se Jesus disse, irmãos, é porque Jesus sabia que seria dessa forma. Porque aqui é o próprio Jesus quem disse. Lucas escreveu, mas quem disse isso foi o próprio Jesus, o nosso Senhor. Jesus, ele vai dizer que o profeta não é honrado na sua pátria, na sua nação. E trazendo para os dias de hoje, né? O profeta, o pregador, o pastor não é honrado na sua igreja, né? Quando o pastor prega, quando um diácono prega, um presbítero, né? A honra é menor do que se a gente trouxer alguém de fora. Isso acontece muitas das vezes. A pessoa se acostuma com os pregadores locais, com quem é da casa, a pessoa se acostuma. Então ela não dá tanto valor igual se traz alguém de fora, traz de outra cidade, traz de outro estado. Imagina se trazer de outro país. Imagina trazer um pregador de outro país, né? Todo mundo vai querer vir ver, vai querer vir ouvir. Mas quando é alguém local da igreja, do próprio bairro, a pessoa mora no bairro e prega ali, todo mundo conhece ela, todo mundo conhece o pastor no bairro que ele mora, todo mundo conhece o cooperador, o diácono, o presbítero, aonde ele mora, no bairro e aonde é a igreja, na cidade local dele. E ele não é honrado da forma que deveria ser honrado, né? Muitos não ligam, não dão valor a quem está no local. Mas quando vem alguém de fora, é diferente. E as pessoas dão um valor maior. E Jesus falou isso. Que o profeta, o homem de Deus, o servo de Deus aqui, o profeta é servo. O profeta é servo. O profeta é homem de Deus. Assim como os pregadores, todos aqueles que estão envolvidos hoje pregando o Evangelho, são de Deus. Amém? São servos do Senhor. E quando estão no local onde moram, na cidade onde moram, não tem o devido valor, né? Não tem as honras devidas. Muitos não ligam, não dão crédito. Mas o Senhor estava falando isso.
Mas o que é mais assim impressionante é que aonde nós estamos aqui está falando do próprio Jesus. E quando Jesus saía de Nazaré e pregava em outra cidade, ele era muito bem reconhecido. Mas quando aqui Jesus voltou para Nazaré, olha lá, não é o filho de José? Quando Jesus saía para outras cidades, Cafarnaum, Betânia, Jerusalém, né, Samaria, agora Jesus voltou para Nazaré. E o que eles falaram de Jesus? Olha lá, aquele é o filho de José, é o filho do carpinteiro. Isso aí nós sabemos quem é o filho do carpinteiro do José. Não, pensei que era outro. Um grande profeta? Não, esse é da casa aqui. A gente conhece o pai dele, a família dele. Aquele menino que andava aí na rua. Agora estão chamando ele de profeta, de Messias. Não, irmãos, não deram crédito para Jesus. Se Jesus não teve, imagina nós. Nós não somos muito menos que Jesus. Somos nada perto dele. É impressionante, irmãos, como isso acontece. Eu vou te falar, isso aqui é a maioria, mas não são todos, tá? Eu quero abrir um entre parênteses aqui. Isso aqui não é 100%. A pessoa não ter crédito dentro da igreja, dentro da cidade que ela mora, dentro do bairro, do país dela, tá? Isso aqui não é 100%. A maioria não dão crédito. Mas existem pessoas que dão crédito, que acreditam, que confiam, que veem que essa pessoa é de Deus. Tá? Então nós não vamos generalizar que é o 100%, que não é. Mas deveria ser diferente. E não é, mas eu quero dentro do texto usar essa passagem para você ver que se isso aconteceu com Jesus, pode acontecer comigo. Pode acontecer com você, porque isso aconteceu com o próprio Jesus. E nós vamos ver tudo isso dentro da mensagem. Volta lá no verso 16. O início do ministério de Jesus. Lucas 4,16. Aqui é o início do ministério. Jesus estava iniciando o ministério depois dos 30. Porque ele se batiza aos 30 anos, Jesus, e ele começa o ministério aos 30 anos. Aonde ele dá ênfase ao ministério após os 30, é o início. 3 anos e quase 3 anos e meio de ministério até a crucificação. Então vamos lá, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou em um dia de sábado, como era o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus então, chegando em Nazaré, a cidade onde ele nasceu, a cidade onde ele fora criado, né? Amém? Entrou num dia de sábado. Na cidade onde fora criado, né? Desculpa, falei errado. Nazaré, a cidade onde ele fora criado, desde pequeno, né? Entrou em um dia de sábado. O sábado aqui era um dia, né, onde eles guardavam o sábado, quem lembra? O judeu israelita guarda o sábado. Então Jesus já foi lá na sinagoga num dia de sábado, como era de seu costume, né? Então ele ia passar o dia na sinagoga. Sinagoga que é a igreja, é o templo. Levantou-se para ler, né? Então eles estavam reunidos o quê? No sábado. O sábado era dia do quê? De adorar a Deus, de ficar o dia inteiro na presença de Deus. O judeu, o israelita, eles não faz nada no sábado. Eles só adoram a Deus. Então eles estavam onde? No templo. Tá? Eles passavam o dia inteiro no templo.
Eles não trabalhavam esse dia, eles não faziam nada. Não plantava, não colhia, né? Não fazia, então ficava o dia inteiro. E Jesus se levantou para ler, né? Tinha que ler. Verso 17: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então eles tiraram lá, e justamente caiu no livro do profeta Isaías. Né? As escrituras eram diferentes de hoje. Então eles tiraram aquele rolo onde ficava a escritura, era separado por profetas, não era igual a Bíblia hoje que está tudo junto aqui. Tiraram lá o rolo e saiu o profeta Isaías. Então Jesus abriu e foi ler. E tendo aberto o livro, achou o lugar aonde estava escrito, né? Verso 18. Olha só onde Jesus leu em Isaías. Isaías, lá no 61 vai cair aqui, tá? Mas nós não vamos lá. Aqui é Isaías 61. Mas vamos lá. Vamos ler o verso 18. É o que está escrito lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar a remissão aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 19. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Irmãos, caiu justamente numa profecia que falava do próprio Jesus, do Messias. Isaías havia escrito isso aqui há muitos anos atrás, né? Antes de Jesus vir ao mundo como homem. Isso é uma profecia de Isaías. E quando é tirado esse rolo, esse livro, caiu justamente na profecia. E Jesus, lendo aqui, ele está profetizando sobre si mesmo, o que Deus havia falado sobre ele próprio. Essa profecia, quando Jesus lê, ele está profetizando e lendo sobre o que aconteceria, sobre ele mesmo, o que aconteceria na vinda dele quando ele estivesse na terra. Então esse dia aqui foi especial no templo. Era uma revelação trazida pelo Espírito Santo, e Deus ali usando Jesus para trazer a revelação para todos aqueles que estavam ali. A revelação de quem era Jesus Cristo, de quem era aquele homem que estava lendo. Amém? O próprio livro revelava aquele que lia naquele momento. Olha só, eu quero ler. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Jesus lendo. O Espírito do Senhor é sobre mim. E verdadeiramente, o Espírito de Deus era sobre Jesus. Irmãos, ele lia e se cumpria instantaneamente. O que Jesus lia estava se cumprindo naquele exato momento da leitura do pergaminho em Isaías. Amém? O livro, o rolo, o pergaminho ali foi desenrolado. Amém? O ancião ali pegou aquele rolo, ele não escolheu, ele foi lá e tirou, e justamente a revelação sobre o Filho de Deus naquele momento. Coisa tremenda, irmãos. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para anunciar as boas novas. O que é boas novas? O Evangelho, não é isso? O Evangelho é boas novas. Anunciar as boas novas. Jesus veio anunciar o Evangelho de Deus, as boas novas. Para quem? Aos pobres. Dura que a palavra ela é muito bem escrita e específica. Jesus veio anunciar o Evangelho aos pobres. Não falou que ele veio anunciar aos ricos. Que coisa, né, irmãos? Jesus veio anunciar o Evangelho aos pobres.
a revelação, aos simples e aos humildes, porque deles é o reino dos céus. O rico não tem tempo para isso, irmãos. O rico não tem tempo para ouvir o Evangelho. Tem muita coisa, tem muitos negócios, tem muita riqueza para cuidar. Sabe, o dia dele é longo, ele tem que fazer que o dinheiro renda mais. Tem que trabalhar muito. Então, às vezes, ele não tem tempo para ouvir Jesus. Mas Jesus veio anunciar aqueles que tinham tempo. Aqueles que necessitavam, aqueles que tinham o coração voltado para Deus. Será que eu vejo alguém aqui assim? Humilde, simples, pobre? Jesus veio anunciar as boas novas aos pobres, simples, humildes. Pastor, mas o rico não pode aceitar? Pode, mas nós precisamos ver se ele quer aceitar. Nós precisamos ver se o rico tem tempo para ouvir o Evangelho. Não tá excluindo eles. Mas o que Jesus quer dizer aqui? Que a maioria que vai dar ênfase, que vai ouvir, que vai parar para ouvir, são os pobres. Aqueles que vão ter, que vão parar, que vão deixar os seus afazeres para sentar e ouvir a Jesus, são os pobres, são os simples. Irmãos, isso é a palavra de Deus, tá? Se eu fosse rico, minha cara estava queimando de vergonha. Meu Deus, será que eu sou assim? Será que eu não tenho tempo para Deus? Essa palavra tem que falar com alguém. Talvez não fale aqui, mas fale, na pregação da palavra. Vai chegar alguém. Às vezes a pessoa tem riqueza, tem dinheiro, mas ela não tem tempo para ouvir Jesus. E Jesus disse: eu vim anunciar o Evangelho aos pobres. Eu vim anunciar a eles. Aleluia, porque eu sei que quando eu falar, que quando eu anunciar, eu sei que eles vão me ouvir. Aleluia, eu sei que quando eu anunciar, eles vão dar atenção, diferente dos ricos. Poderia estar escrito aqui: eu vim anunciar o Evangelho a todas as classes, mas não disse isso. Lembra dos fariseus? Dos escribas? Eram os homens ricos da época. Escriba e fariseu não era pobre, não, irmãos. Jesus não veio anunciar para eles. Jesus veio anunciar para os simples, para os humildes. Não estou excluindo que a palavra é para todos. Não estou excluindo isso. A palavra é para todos, para todos. Mas olha a revelação. Jesus sabia que os escribas fariseus, os ricos da época, não iam ouvir. Você vai ver até o fim da mensagem o que eles queriam fazer com Jesus. Mais uma vez aconteceu aquilo que eu já preguei aqui. Se eles pudessem, o que eles iam fazer com Jesus? Eles não queriam ouvir Jesus, não. Só se eu estiver errado aqui, irmãos. Mas eu não estou. Jesus veio pregar para os pobres. Os fariseus não vão querer ouvir Jesus. Os fariseus vão querer incriminar Jesus. Vocês vão ver, calma, nós vamos chegar lá. É muito profundo, irmãos, isso. Sabe, eu paro aqui porque é até desproporcional. Como pode? Como que eles queriam fazer isso com Jesus? Jesus só está pregando as boas novas, o Evangelho. Vou continuar. Olha só. E o que mais? Enviou-me para proclamar a remissão aos cativos. Quem que são os cativos? Os que estão presos, não é? Jesus veio para os que estão presos. Não é só preso na prisão. Os que estão presos espirituais também. Pode estar preso espiritualmente, cativos do pecado. O pecado é espiritual.
né? Ele age no âmbito espiritual, o pecado. É na carne que ele age, mas ele te afeta. Ele te afeta o que, o pecado? Comunhão. Comunhão é espiritual. Quando você peca, você se separa de Deus através, o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59 disse isso, verso 2. O pecado separa o homem de Deus, então é uma barreira. Verdade. Vou te dar um exemplo. Pecado está aqui na minha mão. Invisível, cadê o pecado? Que pecado é esse aí, pastor? Estou vendo nada aí? Pecado, cadê o pecado? Qual pecado que é esse? É espiritual. Isso aqui é visível. Aqui é um frasquinho com óleo azul. Dá para ver bem. Mentira. Que cor que é a mentira? Que cheiro que a mentira tem? Cor. Dá para tocar na mentira? Nós conseguimos apalpar a mentira? Não. Então você não consegue pegar o pecado. Você pratica ele no corpo, mas ele é espiritual. É espiritual. Ele separa você de Deus. Essas flores estão aqui. É um objeto. O pecado não é um objeto que você pode pegar na mão. O pecado tem vários: ódio, ganância, soberba. Amém? Tem vários. Prostituição, lascívia. Então cuidado. Mas vamos prosseguir, só para você entender. Então ele veio libertar os cativos e fazer o quê? A restauração da vista aos cegos. Irmãos, Jesus fazia muito isso, né? Jesus dava muita visão aos cegos. Jesus curou muitos cegos. Muitos cegos tiveram um encontro com Jesus e foram curados. E nos dias de hoje, é claro, isso não ocorre tanto, mas Jesus tem poder de curar, de trazer a visão aos cegos. Se nós trazer isso para o mundo espiritual, é o que Jesus mais faz. Quando nós estamos cegos espirituais, Ele abre a nossa visão da cegueira espiritual, né? Então Jesus traz vista aos cegos. E Ele faz o que mais? Para pôr em liberdade os oprimidos, né? Ele veio para pôr em liberdade, libertar os oprimidos, né? Quantos que não eram oprimidos? Quantos que hoje não são oprimidos, né? Pelo regime que a gente vive, pela vida que a gente leva. Há uma opressão espiritual muito grande. E há uma opressão sobre a classe baixa, a classe mais fraca, a classe de menos poder aquisitivo. Há uma opressão sobre essa classe, né? Há uma classe menos valorizada. Então há uma opressão sobre nós. Mas Jesus veio para nos libertar dessa opressão. Amém? Amém? Nós somos libertos por Jesus dessa opressão. Não queira ser quem você não é. Não queira ser quem você não é. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta o homem ganhar, ter muito dinheiro e perder a salvação da alma? Não adiantaria de nada. Então, se Deus te colocou dessa forma que você é, mas Ele tem te visto. Deus vê você. Amém? Ele te olha, Ele te vê, e Ele sabe quem você é. E Ele traz para você hoje as boas novas do Evangelho. Amém? Jesus morreu para te salvar, para te dar a oportunidade de salvação. Amém? E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor.
né? Jesus veio trazer o Evangelho, Jesus veio trazer a salvação na terra. Ela começa pelos pobres, pelos humildes, e ela pode alcançar todas as classes. Amém? O Evangelho é para todo o que crê. Todo o que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Então Jesus vem trazer o Evangelho. Ele vem proclamar o ano aceitável do Senhor. Todos nós temos que aceitar o Senhor. Se quiser. Ninguém é obrigado. Amém? O Evangelho está aí. Está sendo anunciado. Eu diria igual a palavra disse aqui. Hoje é o ano, hoje, agora, é o ano aceitável do Senhor. Nós podemos aceitar o Senhor ainda dá tempo. Estamos ainda no tempo da graça. Quando Jesus veio, Ele inaugurou o tempo da graça. Nós estamos ainda. Nós estamos vivendo o tempo da graça ainda. Não terminou. Então hoje o ano aceitável do Senhor. Todos podem aceitar. Amém? Tanto pobres como ricos. Nós sabemos que a proporção dos simples e humildes são maiores para Deus. Amém? Tem muita palavra, né, irmãos, que Deus fala para o rico. Né? Mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Parábola. Isso é uma parábola. O camelo nunca vai passar no fundo de uma agulha. Ah, então o rico nunca vai entrar no reino do céu. Não, não é isso. Quer dizer que é muito difícil. Não quer dizer que não vai passar. O camelo nunca vai passar no fundo da agulha. Nunca. Fundo da agulha, imagina o tamanho do camelo. Mas então, pastor, um rico nunca vai entrar no céu. Não. Quer dizer da dificuldade que é. Né? É uma dificuldade, é difícil. São poucos que vão conseguir. São poucos ricos que vão conseguir o céu e a vida eterna. A maioria são simples e humildes, que tem tempo para Deus. Você tem tempo para Deus? Amém? Amém? Tem rico que não tem tempo não, irmãos. Só eles estão preocupados com viagem, hotéis, luxo, fama, vão gastar os dinheiros que tem. Essa hora eles estão curtindo aí, estão dentro do shopping, gastando, comprando. E você está aqui dentro da igreja. Amém? É diferente, né? O pobre do rico. Muito diferente. Vamos lá. Aleluia. 20. E enrolando o livro, entregou-o ao ministro e assentou-se. E os seus olhos de todos na sinagoga, os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Todos ficaram olhando Jesus. Quando ele leu o livro, quando ele entregou o livro ao ministro, né, ao ancião que estava lá, ao sacerdote que estava no templo, Jesus entregou o rolo e todos ficaram olhando para ele, né? Todos ficaram abismados dele ter lido aquilo lá, que nós acabamos de ler no verso 18. 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus disse: hoje se cumpriu as escrituras, daquilo que o profeta Isaías no capítulo 61 falou. Acaba de se cumprir hoje, aos olhos e ouvidos de todos que estavam lá na sinagoga. Naquele dia, Jesus disse: está cumprida as escrituras. Está cumprido. O Espírito do Senhor está sobre mim.
estava sobre Jesus e ele ia pregar as boas novas. Jesus ia pregar a partir daquele dia o Evangelho com mais ênfase, e era o início da caminhada de Jesus, o início, dos 3 anos e meio aí finais que Jesus iria pregar até ele chegar à cruz do Calvário. Então ali Jesus ia salvar muitas almas pregando o Evangelho. Jesus ia libertar muitos cativos, muitos oprimidos. Ali estava dando início, amém? As Escrituras haviam se cumprido, amém? O profeta, quando profetizou, um dia teria que se cumprir. Tudo aquilo que é profetizado na Bíblia, um dia tem que se cumprir. E Jesus disse: está cumprido, capítulo 61 de Isaías, está cumprido agora. Amém? Porque o Espírito está sobre mim, Jesus disse, e vou pregar as boas novas aos pobres, e vou libertar os cativos e oprimidos, vou trazer à vista aos cegos, vou libertar aqueles que estão oprimidos. Amém? Então Jesus iria, aleluia, aumentar, intensificar o seu ministério a partir desse dia aqui. Jesus iria intensificar, aumentar o seu ministério. Aqui era o início, ele iria andar agora pelas cidades, pregando e levando o Evangelho, porque o reino dos céus estava na terra, o ano aceitável do Senhor. Todos podem aceitar agora, aleluia, porque está sendo pregado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Aleluia. Então Jesus estava pregando o Evangelho, anunciando a salvação, anunciando aos cativos, anunciando aos pobres. Amém? É o que está acontecendo. Então as Escrituras haviam sido cumpridas. A profecia de Isaías havia sido cumprida. Verso 22, Lucas 4, 22. E todos lhe davam testemunho, estavam maravilhados das palavras de graça que saía da sua boca. Amém? Aqueles que estavam nas sinagogas estavam maravilhados, espantados das palavras de graça, de salvação, de poder que saía da boca de Jesus. Eles se maravilhavam. Que homem é esse? Nós nunca ouvimos isso antes. Nunca vi ninguém ministrar dessa forma. Nunca vi ninguém falar dessa forma. Ele é diferente de todos os outros. Aleluia. Todos se maravilhavam e diziam: aleluia, quem é este? Mas olha lá, vou terminar o verso 22. Não é este o filho de José? Eles estavam maravilhados, mas começaram a falar: mas esse é o filho de José? Como que ele tem essa sabedoria, essa inteligência? Da onde ele tirou tudo isso? Eles estavam maravilhados. Como pode o filho de José, menino que cresceu aqui, essa sinagoga aqui onde Jesus estava, era em Nazaré, onde ele cresceu. Lucas 4, 23. Então ele lhes disse, Jesus dizendo: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, a respeito de tudo quanto ouvimos que tem feito em Cafarnaum, faz também aqui na tua própria nação. Irmãos, eles ouviram falar do que Jesus fez na cidade vizinha, Cafarnaum, cidade vizinha de Nazaré. Jesus fez muitos milagres lá. Jesus fez muitos milagres lá. Então eles queriam dizer: faz também aqui, na tua própria nação. Por que não faz aqui se fez tanto lá? Por que será que quando Jesus estava em Cafarnaum fez muitos milagres? Mas agora eles queriam também os milagres ali. Sabe o que faltava aqui, irmãos?
para esse povo receber mais milagres de Deus através de Jesus? Acreditar, ter fé em Jesus. Ah, é o filho de José. Ah, esse nós sabemos quem é. Como pode? Como que ele fez tantos milagres? Esse aí a gente conhece, é o filho de José. Não deram crédito. Em Nazaré eles não deram crédito a Jesus. Né? Olha só, irmãos. Faz também aqui na tua própria nação. Verso 24. Então disse-lhe: verdadeiramente vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria nação. Irmãos, Jesus é onisciente. Jesus, quando estava lá, Jesus já sabia a fé daquele povo. Jesus já sabia o que ele estava sentindo, o que o povo sentia naquele momento. O povo não estava dando crédito. Quando Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, isso aí é apenas uma palavra que Isaías disse. Eles não pegaram como profecia e revelação. Jesus estava revelando que aquilo estava se cumprindo naquele momento dentro da sinagoga, e muitos não creram. O profeta não tem, crédito devido. O profeta não é bem recebido na sua própria nação. Não deram crédito devido a Jesus quando ele estava lá em Nazaré. Era isso que Jesus estava dizendo. Amém? Muitos não dão crédito quando nós estamos no local conhecido. É a falta de fé, de acreditar que Deus usa aquela pessoa. Não é porque você conhece ela que Deus não usa ela. Eu conheço aquela pessoa, não adianta. Mas você não sabe que não é a pessoa, é Deus que vai fazer o milagre. A pessoa só vai orar por você. Quem vai fazer o milagre é Deus. Mas quando é uma pessoa distante que você não conhece, você deixa, põe a mão na sua cabeça, você, nossa, eu vou ser curado, eu tenho certeza agora. Você tem aquela fé que você vai ser curado, porque você não conhece aquela pessoa. E Deus honra a sua palavra. Deus honra o seu nome. Em nome de Jesus, seja curado. Então Deus honra o nome de Jesus. Não importa se é o pastor Marcos ou se é o pastor tal, conhecido e famoso. Deus honra o nome dele. O nome de Jesus é honrado. Não importa quem está orando, se é um pastor conhecido, um profeta conhecido. É o nome de Jesus. É no nome de Jesus que você vai ser curado. Amém? Mas muitos querem, a pessoa conhecida, a pessoa de nome, de status, de fama, para colocar a mão, eu vou ser curado, eu acredito, eu creio. Às vezes a pessoa crê mais, porque aquela pessoa é mais famosa. Mas o mais famoso aqui não é o pregador. O famoso e conhecido aqui tem que ser Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! O Filho de Deus aqui é Jesus. Glória a Deus. Quem faz o milagre é Deus, irmãos. Então, quando nós orarmos aqui de quinta-feira, vem com fé, para você receber o milagre. Amém? Não fique esperando trazer pregador de outro país que não vai vir. Não fique esperando trazer pregadores aí famosos. Vem, é Jesus que vai te curar. É fé, é acreditar. Não é porque estamos aqui, só nós que Jesus é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus de todo o universo inteiro, o único Deus.
né? Às vezes nós não damos crédito para quem é da casa. E queremos que venha alguém lá de outro país para fazer o milagre. Aleluia. Vou continuar. 25. Verdadeiramente vos digo, muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Lembra de Elias e da viúva? Amém? 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Serepta. Amém? Tantas viúvas tinha em Jerusalém, mas só uma recebeu o profeta Elias. Só uma Deus enviou o profeta na casa dela. Vamos explicar para você entender. Tinha tantas viúvas precisando de recurso, de sustento, de algo do profeta de Deus. Tantas viúvas, várias, mas Deus enviou o profeta somente a uma viúva. O que o Senhor quer dizer com isso? Né? Que nem sempre Deus vai enviar o profeta na sua vida. Nem sempre. Tinha muitas viúvas, só uma Deus enviou o profeta. Só uma. Então quer dizer que tem muita gente dentro da igreja. E Deus vai enviar um milagre para uma, para duas, para algumas pessoas. Pastor, mas então como que faz? Que seja você. Só tinha uma viúva? Não, tinha muitas, uma recebeu. Então quando você vem para frente, você fala, é eu que vou receber. Vai vir 30 pessoas aqui na frente, eu vou receber. Você tem que crer que é você. Você precisa crer que é você. Você precisa ter fé para crer que é você que vai receber. Outro exemplo, 27. Muitos leprosos havia também em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi limpo, senão Naamã, o sírio, né? O comandante do exército da Síria, Naamã, foi curado da lepra, deu 7 mergulhos no Jordão. O profeta Eliseu, usado aqui por Deus, para pedir para Naamã ir lá no Jordão e dar 7 mergulhos. Quantos leprosos tinham naquela época? Muitos, mas um foi curado. Nem todos vão ser curados. Amém? E olha que Deus trabalha da forma que Ele quer. Tantos leprosos, um foi curado. Tantas viúvas, uma recebeu o profeta. Deus enviou o profeta. Precisamos ter fé que vai ser nós, que somos nós. Nós vamos receber o milagre. Eu vou receber. Você precisa crer. Você precisa crer que é você. Nem todos vão receber. Nem todos vão acreditar no milagre. Nem todos acreditam, irmãos, no milagre. Amém? Nem todos acreditam que o milagre vai chegar. Vou continuar. Olha lá. 28. Lucas 4, 28. E todos na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, se encheram de ira. Mas não ficaram maravilhados agora há pouco? Nós não leu que lá na sinagoga, Jesus quando leu, ficaram maravilhados. Muitos se encheram de ira, ficaram irados, quando Jesus falou que o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus está sobre mim. Escribas, fariseus, olharam com ódio de Jesus. O que ele está falando? Quem é ele para dizer que o Espírito de Deus está sobre ele? É o filho de José.
iraram-se contra Jesus. Ele veio para os pobres, mas os escribas e os fariseus estavam lá no templo. E quando Jesus disse: o Espírito está sobre mim, e sou eu que vou pregar o Evangelho de Deus, sou eu que vou libertar os cativos e oprimidos, o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me enviou. O que? Você, filho de José? Não acredito em você. Eles se iraram contra Jesus, não acreditavam em Jesus. Pastor, então o que aconteceu dentro da sinagoga? Os pobres e humildes olharam Jesus com uns olhos. Os escribas, os fariseus, os que tinham mais dinheiro, olharam Jesus com outros olhos. Dois tipos de pessoa dentro da igreja: os simples e os humildes, e os mais ricos, os que têm mais posse, os que sabem muito bem as escrituras, né? Os doutores da lei, aqueles que sabem mais do que a própria palavra, eles estão dentro da igreja. O pastor está pregando, o pastor Marco está pregando isso aí, está errado. Esse pastor fala tudo errado. Se fosse eu, falava melhor que ele. Tem esses dentro lá. O pastor está pregando, tem gente melhor aí embaixo. Só que Deus está usando o pastor aqui em cima. Mas tem gente aí, não, está errado isso aí. Não concordo com isso aí não. Não concordo com o pastor Marco não. Quem é ele para falar isso aí? Tem duas classes. Tem quem gosta de receber a palavra e quem fica meio... não gostei não, está errado. Tudo errado isso aí. Não vem de Deus isso aí não. Jesus era o Filho de Deus. E eles, não, isso aí não é de Deus não. Jesus era o Filho de Deus. E eles, não, isso aí não é de Deus não. Isso aí é o filho de José, quem está arrumando? Eu preciso terminar. Vou repetir o verso. Eu preciso terminar. Verso 28. Todos na sinagoga, ao ouvir estas coisas, se encheram de ira. Verso 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade. Irmãos, foram para cima de Jesus, pegaram ele e falaram: Jesus, vem cá, filho de José, vai embora, mas não quer te ouvir aqui não. Sai, vai. Não, para com essas coisas aqui no altar. Porque ele estava lá, ele foi no templo. Irmãos, eles enquadraram Jesus, falaram: vem, sai daqui, vai para fora. Irmãos, expulsaram Jesus, o Filho de Deus, estava pregando. Eles esperaram ele falar e depois chegou: não queremos você aqui na sinagoga. Não aceitamos isso que você disse aqui agora. Irmãos, está escrito aí ou não? Expulsaram Jesus da sinagoga. Mas e os pobres, e os humildes? Eles não tinham força e poder para nada. Aqui é os grandes, irmãos. Aqui é escriba, fariseus, doutores da lei. Aqui é os mestres do templo. Aqueles que quando Jesus falou aquilo, eles, não, o que ele está falando aí? Não é isso aí que nós falamos. Quem é ele para falar isso? Não, é a última vez que ele vai usar esse altar aqui. Tira ele para fora. Põe Jesus para fora. Ponharam Jesus para fora. Eu vou continuar. É o verso 29. Levantando-se, expulsaram ele da cidade e o levaram até o cume do monte, sobre o qual a cidade deles estava edificada, para dali Tá, agora eu vou além. Levaram ele, tiraram ele do templo, tiraram ele da cidade e levaram ele para o cume do monte. Te lembra alguma coisa levar Jesus para o cume do monte? Te lembra alguma coisa? É exatamente o mesmo que Satanás fez com Jesus. Levou ao cume do monte e falar: se é o Filho de Deus, né? Salta daqui de cima, porque os anjos darão a ordem a teu respeito para te guardar. O mesmo que Satanás também fez com Jesus, os escribas, fariseus, doutor da lei, levaram Jesus lá para cima do monte. Chegando lá, eles falaram: chegando lá, a hora que nós conseguir levar Jesus, a hora que nós estiver bem no topo, a gente pega ele, empurra ele lá de cima, deixa ele rolar a esculadeira abaixo, ele vai se arrebentar todo, vamos matar ele. É sério, irmãos. Quando eles levou Jesus lá para o alto do monte, eles queriam matar Jesus. Queriam jogar Jesus lá de cima, para ele
descer rolando, se arrebentar todo. A maldade deles. Queriam matar Jesus porque ele disse que o Espírito de Deus estava sobre ele. Difícil, né? Na onde foi isso, pastor? Na cidade onde ele cresceu. Não tem honra na sua pátria. Eles querem matar, mas eles não te aceitam. Vou continuar, o último verso para encerrar. Olha só. Levaram ele para o cume do monte sobre o qual a cidade deles estava edificada, para dali o despencarem. Verso 30, para encerrar. Lucas 4:30. Ele, porém, atravessando no meio deles, se retirou. Aqui é poderoso. E ele, aleluia, se retirando do meio deles, aleluia, se retirou. Aqui o Espírito Santo me deu a revelação. Eles iam matar Jesus. Jesus é o Filho de Deus, poderoso. Irmãos, Jesus aqui escapou deles, irmãos, de uma forma assim sobrenatural aqui. Se fosse uma pessoa comum aqui, tinha morrido. Não escaparia. Como que Jesus conseguiu sair do meio deles? Se eles estavam lá no alto do cume do monte, eles cercaram, eles arrastaram Jesus até lá. Eles estavam a Bíblia não conta quanto que era, mas eu digo aqui que eram uns 4, 5, 6, 10. E aí? Como que Jesus escapou deles? Não era a hora de Jesus morrer aqui. Não era. Jesus ia morrer mais para frente, na cruz, para salvar a humanidade. Irmãos, Jesus teve que usar aqui dos seus poderes para escapar aqui. Quando eles menos esperou, Jesus sumiu de lá. Cadê ele? Ele estava aqui agora? Uai, será que ele está de trás dessa árvore aqui? Uai, Jesus não estava aqui agora conosco? Irmãos, Jesus desapareceu, sumiu. E eles ficaram, cadê ele? Não era a hora dele morrer aqui, irmãos. Eles queriam jogar ele lá de cima. Jesus, escapou. Foi embora. E não voltou. Mas ali, continuou seu ministério. Fica de pé. Pastor, mas como pode ter gente ruim desse jeito? Tem gente aqui nessa mensagem, tá? Desculpa, tem gente aqui nessa mensagem aqui, pessoas aqui queriam matar Jesus por causa da revelação de uma palavra revelada aqui, aquela palavra que nós lemos, a revelação aqui, Lucas 4:18. Por causa da revelação aqui, queriam matar Jesus, não aceitaram. Às vezes é o que acontece, né? Uma revelação de Deus, as pessoas se iram, se revoltam e querem o quê? Te matar? Querem destruir seu ministério. Se a pessoa não te mata, ela quer destruir seu ministério. Eles queriam destruir o ministério de Jesus, para que ele não pregasse as boas novas. Se eles matassem Jesus, o que ia acontecer? Um exemplo. O evangelho não era pregado, ia parar a pregação. Mas era plano de Deus que Jesus pregasse as boas novas, a salvação. Então ninguém para o que Deus tem para a sua vida. Ninguém para, irmãos. Se é de Deus, ninguém vai te parar. Aleluia, Deus é Deus do sobrenatural. Aleluia. Irmãos, Jesus foi até lá no topo com eles. Jesus foi até no topo. Por que Jesus não fez? Não vou não. Jesus foi. Quando chegou lá, Jesus olhou no olho de cada um. O que Jesus viu olhando olho a olho? É você, né, Satanás? Usando quem pode. Deram lugar para Satanás, irmãos. Deram lugar. Imagina aqueles homens
com Jesus lá em cima, doido para jogar ele lá de cima e matar ele. Assassinos, filhos do diabo. Religiosos, filhos do diabo. Queriam matar Jesus. Mas Jesus é poderoso. De repente, ele não está mais aqui. Ele já sumiu. Ele já sumiu. Sabe por que Jesus sumiu? Jesus não era de usar seus poderes. Quem sabe disso? Ele não gostava de usar. Jesus não gostava de usar. Ele usou para mostrar que ele era filho de Deus para aqueles incrédulos, para aqueles filhos do diabo. Jesus desapareceu, porque eles não viram mais Jesus. Às vezes Jesus tem que mostrar quem ele é para a pessoa crer. É igual Tomé, né? Só vendo para crer. Às vezes Jesus tem que mostrar quem ele é. Às vezes Jesus tem que fazer algo, chacoalhar a vida de alguém para ver quem ele é na vida da pessoa. Né? Porque era o próprio Filho de Deus e eles não estavam acreditando. Incrível. Vamos orar.